nessa nossa sétima aula, nós iremos ver o período que compreende os dois governos Fernando Henrique Cardoso. O período que vai de 1995 a 2002. Contextualizando, o ano de 1995 começa com o legado deixado pelo governo Collor de Mello, interrompido pelo processo de impeachment e a sua renúncia, caracterizado por uma hiperinflação que chegou a 80%, e o governo interino de Itamar Franco, né, que foi até o seu final, e a implantação do Plano Real pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O Plano Real se caracterizou por um plano de estabilização, com principal meta o combate à inflação, e como já dito em aulas anteriores, todo plano de estabilização vem acompanhado de um momento de euforia. Então foi nesse momento de euforia, acompanhado por uma inflação alta, um excesso de demanda em razão de todas as reformas, de todas as medidas adotadas na implantação do Plano Real em 1994, que o então ministro da Fazenda FHC, Fernando Henrique Cardoso, se lançou como candidato a presidente da República em 1995, vindo a ser o vencedor da eleição. Fernando Henrique Cardoso tinha duas coisas em mente. Primeiro, era com base nos anos anteriores e nos governos anteriores. Primeiro, era necessário alcançar alianças políticas para que suas medidas, para que seus planos, para que seus objetivos fossem alcançados. Foi observado que nos últimos anos, principalmente no governo José Sarney, em razão de todas as circunstâncias de ser o elo mais fraco de toda a conjuntura política que se estabeleceu no governo na década de 80, que para que o governo FHC tivesse sucesso, era necessário ele ter essas alianças para poder governar o Brasil. Uma outra meta que a FHC tinha em mente é que era necessário para o Brasil crescer, vencer a inflação. Então, diante disto, Fernando Henrique Cardoso começou uma batalha para enfrentar a inflação e conseguir a estabilização econômica. Então, a economia ela se encontrava num claro processo de superaquecimento de demanda, de consumo, tá? E a população, as famílias, viviam o fantasma do Plano Cruzado. Aquela euforia pós-Plano Cruzado e logo em seguida um aumento de consumo, desabastecimento. Então, esse fantasma estava muito enraizado no cotidiano das famílias brasileiras. Então, essa crise de demanda ela só veio a amenizar em 1995 com a crise do México, né? Que essa crise causou uma retração mundial de consumo e isso repercutiu no Brasil. Até então, o governo brasileiro adotava uma taxa de câmbio fixa, né? E para quem não lembra, taxa de câmbio fixa ela faz com que a moeda nacional fique valorizada ou mantenha a sua paridade em relação à moeda estrangeira, que é o dólar. Então, as consequências de uma moeda valorizada ou próximo à paridade em relação ao dólar é o estímulo à importação. E isso foi o que nós vimos na década de 90, no início da década de 90, no governo Collor de Mello. A entrada, né, de indústrias, de empresas oriundas do estrangeiro, de outros países, com o intuito dos governantes de estimular a competitividade, a concorrência, né? E isso foi um dos pontos trazidos pelo Plano Real. Essa política, essa intenção introduzida pelo governo Collor e aprofundada pelo governo FHC tinha como objetivo estimular a concorrência, coisa que a família brasileira não conseguia comparar preços, ter alternativas de compra, porque o Brasil vinha de uma herança de desabastecimento, né, das prateleiras. Não conseguia ter poder de compra, porque o seu salário era corroído pelos preços dos produtos, pela inflação. Então, essa foi uma característica muito forte do Plano Real, essa estabilização promovida pelo fim da indexação, né? A URV, a ferramenta utilizada pelo Plano Real, ela tinha como essa finalidade tirar essa indexação dos preços frente a contratos, né? Logo, o Plano Real teve como esse objetivo primordial controlar a inflação, certo? E adotou medidas que possibilitaram que as famílias controlassem os preços,
tivessem poder de compra, o seu salário não fosse corroído, coisa que não era permitida na década de 90, né? Uma vez que essa herança de hiperinflação, essa herança de indexação, fazia com que os preços dos produtos se reajustassem diariamente. Tá? Então, como o câmbio valorizado demais fazia com que o governo perdesse muitas divisas, e por divisas entende-se o volume, a quantidade de dólar, moeda internacional, que um país possuía para fazer frente a possíveis e futuras crises econômicas, o governo adotou uma série de medidas para salvar o plano. Em março de 1995, o governo adotou política de desvalorização controlada. Essa política de desvalorização controlada promovia pequenas desvalorizações na moeda nacional frente ao dólar, para que grandes desvalorizações não causassem um ambiente de pânico, aquilo que nós vimos com o Plano Cruzado, e isso não gerasse repercussões no mercado internacional. Alinhado à política de desvalorização e a fim de que essas desvalorizações não impulsionassem um processo de consumo, de aumento de demanda e, por fim, de inflação, o governo adotou em conjunto uma alta da taxa de juros, fazendo com que desestimulasse possíveis consumos. Entretanto, essas medidas também tiveram efeitos colaterais. A alta da taxa de juros, por exemplo, atraía investimentos internacionais. E de que forma esses investimentos internacionais são um ponto negativo? Se por um lado nós temos o ponto positivo, que esses investimentos internacionais faziam com que entrasse divisas, ou seja, dólares do mercado internacional, promovido por investidores internacionais, e que isso fazia também com que a dívida interna brasileira também fosse reajustada pelo esse aumento nos juros. O aumento dos juros não só tem um efeito positivo, que é o controle da inflação e a atração de novos investimentos. Lembrando que esses novos investimentos promovidos por alta na taxa de juros são investimentos financeiros, são investimentos especulativos. E o preço desses investimentos especulativos o Brasil pagou a partir de 1995, porque são investimentos muito voláteis. Com a mesma velocidade que eles chegam, é a mesma velocidade com que eles saem do mercado financeiro, diferentemente dos investimentos produtivos que nós vimos nas disciplinas anteriores. Então, esse aumento dos juros promove a entrada de capitais internacionais, mas também reajusta de forma negativa, né? Reajusta a dívida pública brasileira, porque a dívida é calculada em cima de juros. De qual juro? Do juro praticado pelo Brasil. Tá? Então, essa alta nos juros, além de aumentar o processo de desequilíbrio externo, com a entrada de investimentos especulativos, a alta nos juros também alimentava esse capital externo e a necessidade de investimentos provenientes de outros países. Então, além disso, um terceiro fator que foi provocado por essas medidas de combate, né, a um possível desequilíbrio, foi a crise fiscal, que foi aumentada, né, pela ineficiência dos juros praticados pelos governos brasileiros, o endividamento público. Nesse primeiro gráfico, o gráfico 7.2, que vocês podem observar no capítulo do livro, nós temos um primeiro período que é caracterizado pelo aumento, né, da dívida, um segundo período onde após o Plano Real e a consequente queda, né, na dívida, e em sequência nós temos um aumento novamente, principalmente nesse período causado pelas crises internacionais que nós iremos ver e o impacto dela no Plano Real. Bom, nesse ambiente nós encerramos o primeiro governo FHC, né, caracterizado pela entrada de indústrias internacionais, né, pela competitividade, pelo poder dado às famílias brasileiras provenientes da estabilização econômica, tá? Mas com uma série de desequilíbrios que precisavam ser corrigidos no segundo governo. Então, em 1999, após uma tentativa frustrada de controlar a desvalorização parcial, né, o governo decidiu abandonar a âncora cambial, ou o regime de câmbio fixo, ou, em outras palavras, manter a moeda nacional valorizada perante o dólar, né, ou próximo à sua paridade. Tendo em vista que isso causava a perca de divisas, tá, e causava gerava um ambiente desfavorável para o Brasil frente
aos investidores internacionais. Lembrando que o mercado internacional passou por grandes crises econômicas nesse período, como já foi dito, a crise do México, mas também nós tivemos a crise dos tigres asiáticos, né? A crise na Ásia, nós tivemos a crise na Rússia também. Então, tudo isso fez com que diminuísse os investimentos vindo de fora. Então, o Fernando Henrique Cardoso convidou o Armínio Fraga, né, para que assumisse a pasta da presidência do Banco Central. Esse, além da capacidade técnica trazida pelo Armínio Fraga, também isso gerou isso deu uma resposta positiva aos investidores estrangeiros que já estavam não mais acreditando nos planos econômicos adotados pelo Brasil. E o Armínio Fraga, ele deu sequência ao abandono do regime de âncora cambial ou de câmbio fixo, né? O real desvalorizou-se em relação ao dólar e o mercado internacional, esperando um aumento da demanda e, consequentemente, da inflação no Brasil, começou a retirar o seu capital do Brasil, já que eram capitais financeiros, capitais especulativos. Armínio Fraga, para combater isso, ele elevou a taxa de juros para diminuir o consumo proveniente da desvalorização cambial e começou o início de estudos para que o Brasil não dependesse mais de um regime de câmbio fixo para controlar a inflação e passou a estudar o sistema de metas de inflação. Passou a adotar o controle da inflação como um desestimulador da desvalorização, né? Então, a política monetária adotada pelo governo brasileiro com Armínio Fraga era uma política rígida, com a manutenção dos juros altos, tá? O compromisso sucessivo de metas fiscais, isso fazia com que o governo conseguisse 32 bilhões de dólares na época do Fundo Monetário Internacional, uma vez que não vinha mais recursos de investimentos estrangeiros. Então, com o preço disso, o Fundo Monetário Internacional fez com que o governo brasileiro adotasse um controle de gastos muito rigoroso. Essa é uma das características do governo Fernando Henrique Cardoso, embora tenha toda aquela série de efeitos positivos trazidos pela estabilização econômica, o governo, sim, precisou tomar empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, fazendo com que a população brasileira se submetesse a um período de recessivo, né? Isso fez com que o Brasil retomasse a confiança, né? Esse compromisso de retração dos gastos públicos. O aumento do salário mínimo foi dado abaixo da inflação, fazendo com que não houve uma compensação. Essa é uma outra reclamação, um outro ponto que foi muito discutido e foi muito debatido na época, é o reajuste salarial abaixo da inflação, mas tudo isso com a finalidade da economia brasileira por fim a um processo inflacionário que durava décadas, né? Então, a privatização, além de trazer o capital internacional de forma produtiva, né, teve como objetivo também agregar competitividade a empresas que anteriormente eram consideradas falidas. O fim dos monopólios estatais, né, em setores do petróleo e de telecomunicações, e para que esse processo de privatização fosse dado de forma mais sadia possível, foram criadas agências, né, organismos de controle para que o consumidor não fosse penalizado por essas privatizações. Foram a criação da Anatel, que regulou o processo de privatização das telecomunicações, a Anael, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que teve como finalidade de controlar o processo de privatização das empresas de energia, tá? A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, da mesma forma. A mudança, então, houve uma mudança no tratamento do capital estrangeiro, que deixou de ser especulativo e passou a ser produtivo. Os preços baixaram, competitividade aumentou, o produto ficou e os serviços ficaram de qualidade maior. O acesso a linhas telefônicas na época era coisa que era de classe média a média alta, se popularizou. Prova disso é a quantidade de celulares que nós possuímos hoje e a facilidade de ter uma linha fixa. Houve um saneamento do sistema financeiro, houve uma reforma da Previdência Social. A primeira reforma da Previdência Social é datada lá, a primeira grande reforma da Previdência Social é datada do governo Fernando Henrique Cardoso.
com uma série de ferramentas que agregaram, somaram à legislação antiga o tempo de contribuição, a idade mínima, tudo isso de forma para que houvesse um saneamento do déficit da Previdência. Houve uma renegociação das dívidas estaduais, a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, que é tão falada hoje em dia, é datada do governo FHC, onde gera punição para o governante que contratar, que tiver uma folha de pagamento acima de um certo percentual. Houve um ajuste fiscal a partir de 1999, esse ajuste fiscal foi instituído também pelo Fundo Monetário Internacional, e um estabelecimento do sistema de metas de inflação como o modelo a ser adotado pela política monetária e não mais o câmbio fixo em razão dos pontos negativos trazidos. Quais foram as consequências positivas desse processo de privatização? A dívida pública foi favoravelmente afetada, tendo em vista que esse capital proveniente de investidores estrangeiros amenizou a dívida pública, entretanto não foi suficiente para saná-la. Na maioria dos casos, as empresas ficaram em melhor situação e se tornaram mais eficazes. Nos casos das telecomunicações, principalmente, houve claros benefícios sociais, como já dito. Como consequência negativa, podemos relatar que os resultados ficaram aquém daquilo que o governo esperava, né? A ideia de que a desestatização do governo teria mais recursos para gastar, mas não foi o suficiente apenas para amenizar a situação. Houve sérios problemas regulatórios no setor elétrico, mas que foram corrigidos posteriormente. As transformações do governo, promovido pelo governo FHC, podemos dividir em 3 momentos. Entre 1991 e 1994, que vai desde o impeachment do Collor, o governo Itamar Franco, com o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, até a implantação do Plano Real, o Brasil era caracterizado por um binômio de privatização mais abertura comercial, introduzindo um choque de competição na economia brasileira. Algumas empresas não conseguiram sobreviver a esse choque, enquanto que outras conseguiram aumentar seu nível de competitividade. O primeiro governo FHC, entre 1995 e 1998, a briga maior era pela estabilidade, né, associada ao Plano Real, que marcou uma revolução comportamental nas famílias, trazidas pela concorrência, pela comparação de preços, pelo planejamento orçamentário, coisa que não era possível anteriormente. E com o segundo governo FHC, entre 1999 e 2002, pelo qual o governo passou pelas 3 maiores crises do período, houve uma mudança na forma de combate à inflação. Deixou de ter o câmbio fixo para ser um câmbio flutuante e adotou-se um regime de tríplice mudança, ou tripé econômico. Regime cambial, câmbio flutuante, o Brasil mexe à medida que for necessário, no que diz respeito a aumentar a exportação ou diminuir a importação. O monetário, quando o governo quer estimular a economia, ela baixa a taxa de juros. Quando ele quer frear a inflação, ele aumenta a taxa de juros. E o regime fiscal, onde o governo brasileiro passa a diminuir ou aumentar os seus gastos públicos de acordo com a sua conveniência. Então, esse é o tripé econômico implantado na época e adotado até hoje no governo brasileiro. Conclusões do período. O governo FHC deixou fundamentalmente essas 3 heranças para as gerações futuras. O tripé de políticas, a meta de inflação, câmbio flutuante e a austeridade fiscal, muito criticado na época pela falta de concursos, pela falta de geração de emprego, pela falta de investimento em obras públicas. Mas lembrando que o governo FHC tinha como finalidade o combate à inflação, embora esses pontos não foram atendidos pelo governo da época. Mudanças estruturais importantes e inéditas até então, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma da Previdência, mesmo que de forma parcial, uma vez que ela está em andamento até hoje, o ajuste fiscal nos estados, o fim dos monopólios estatais no setor de petróleo, né, e telecomunicações, dando acesso a esses serviços públicos através agora da privatização, e a reinserção do Brasil no mercado internacional com um ganho de confiança, né, e através da obtenção de fluxos de capital estrangeiro, investimento direto estrangeiros, né. Em contrapartida, o Fernando Henrique Cardoso não teve tempo ou não teve como foco a reforma tributária,
o desenvolvimento de um mercado de crédito, a geração de emprego e a superação duradoura, né, da vulnerabilidade externa do país. Até hoje o Brasil ainda é muito dependente do capital internacional. Bom, e com isso nós finalizamos a aula 7. Obrigado pela atenção.